Vamos nos unir em uma oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido e bom Pai Celestial, mais uma vez nos aproximamos do Teu altar de graça e somos profundamente gratos, Pai, porque nos tem trazido até aqui. Somos profundamente gratos porque Tu nos tem abençoado, nos tem agraciado, Tu nos tem acompanhado com os Teus anjos, para que nós possamos dar sempre passos seguros ao rumo, para podermos alcançar esta meta que nos tem prometido. Dá-nos agora, Senhor, uma hora onde nós possamos trazer os nossos louvores, as nossas honras ao Teu santo nome. Dá-nos uma comunhão plena contigo, com o Teu altar de graça, com o nosso apóstolo de distrito, com o apóstolo maior. Conceda-nos, Senhor, que possamos reconhecer na Tua palavra os ensinamentos que precisamos para podermos seguir evoluindo espiritualmente, crescendo espiritualmente. Queremos nos lembrar daqueles que têm se apartado do Teu caminho, Pai, que têm sentado à beira do caminho. Ajude-os para que, enquanto há tempo, possam retomar este caminho e poder seguir em frente, buscando tudo aquilo que Tu tens colocado para poder edificar, para que cada um possa ser edificado. Olha, Senhor, por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desconsolados, entristecidos. Ajude-os também para que, através da Tua palavra, através das nossas orações, eles possam sentir que os amamos e que oramos por eles. Senhor, abençoe os Teus servos em cada lugar. Olha, cada trabalho, em cada comunidade, para que possam também fazer o trabalho que Tu tens confiado a cada um, a missão que Tu tens dado a cada um, para que façam com um coração alegre, feliz, edificando as almas que Tu tens confiado a todos. Olha pelos trabalhos que os nossos irmãos e irmãs fazem também na Tua obra, Pai, abençoa-os para que possam também estes saberem que oramos por eles e intercedemos também por tudo aquilo que fazem. Senhor, conceda-nos uma hora de paz, de alegria, de benção. Dá-nos a Tua palavra mais uma vez para edificar as nossas almas. Tudo isto colocamos nas Tuas mãos. Conceda-nos por graça e pela Tua santa vontade. Isto te rogamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amados irmãos e irmãs, para esta manhã temos um texto que está escrito em Lucas, no capítulo 15, nos versículos 8 e 9, que diz assim: Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Até aqui. Obrigado. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez podemos nos achegar diante do altar do Senhor. Então, que todos sejam muito bem-vindos diante do altar do Senhor para podermos tomar da palavra e dos ensinamentos que Ele traz para cada um de nós. A palavra que nós temos para hoje é conhecida de todos nós. Já ouvimos a parábola das dracmas, ou da dracma perdida. E hoje ela traz
é-nos colocada de uma forma especial para que nós possamos entender bem esta parábola. Aliás, o capítulo 15 de Lucas, ele nos traz 3 parábolas, e as 3 elas têm um ponto em comum. Fala da parábola da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo e a parábola também da dracma perdida. E o que nós podemos encontrar de ponto em comum nessas 3 parábolas? Realmente aquilo que estava perdido. Esta mulher da qual nós temos a parábola para este serviço divino, mostra que ela tinha perdido essa dracma ou esta moeda de prata. E ela procurava, segundo a nossa palavra aqui, segundo o nosso texto, ela procurava incansavelmente. Provavelmente uma mulher pobre e que uma moeda faria muita falta para ela. E ela procurou até que ela encontrou. Se nós formos usar o nosso palavreado cotidiano, podemos dizer que ela virou a casa do avesso para poder encontrar essa dracma. Porque diz a palavra que ela acendeu as luzes, acendeu a candeia, para que ela pudesse, e varreu a casa, para que ela pudesse encontrar essa dracma. Mas isso o que tem a ver com a nossa vida espiritual? O que é que nós queremos? O que essa mensagem está sendo colocada para que ponto? Essa mulher, ela procurou incansavelmente essa dracma. Assim Deus também dá a possibilidade e nos busca incansavelmente para que nós possamos continuar o caminho que Ele colocou. E quantos são os seus filhos que já puderam passar de frente do seu altar e hoje estão desviados do caminho? Deus esqueceu deles? Absolutamente não. Ao contrário, Ele dá todas as possibilidades para que cada um possa se reencontrar no caminho, para que cada um possa novamente se movimentar em busca de poder reconhecer o caminho que Deus colocou. Então, essa mulher, ela ficava extremamente feliz por ter encontrado essa dracma. Então, a mensagem que nós temos através desse texto é que estamos felizes por encontrar o que perdemos e compartilhar a nossa alegria com o nosso próximo. Veja que no texto fala que ela não só procurou a dracma, não só encontrou a dracma, mas no final do texto ela fala que ela chamou as suas vizinhas para compartilhar a sua alegria com elas. E se nós trazemos isso para o nosso dia de hoje, para o nosso dia a dia, se nós procuramos também, olhamos o que Deus faz conosco, Ele procura cada um para poder trazer diante do seu altar e poder trazer a sua palavra, colocar a sua palavra e os seus ensinamentos, para que possamos então ser edificados para o dia da sua vinda, para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus. Ele enviou o seu Filho para que Ele pudesse trazer esta salvação, trazer este evangelho de edificação, para que possamos ser preparados para esse dia. Então o Senhor nos traz essa possibilidade de podermos ter também esta mesma alegria infinita que esta mulher teve de quando ela encontrou a sua dracma perdida. Então, o Senhor, Ele traçando esse paralelo, e vamos olhar então também para aquele pai que o filho pródigo pede a sua herança e vai-se embora. Ele vê o filho como está sempre orando e buscando para que o filho volte, porque ele via o filho como tinha se perdido. E dado o momento, esse filho volta ao pai. E também aquele que estava com as suas ovelhas, ele perde uma ovelha e ele não deixa a ovelha para trás. Ele vai procurar essa ovelha também para poder recolocá-la no rebanho. Deus faz exatamente a mesma coisa conosco. E dá-nos as forças e dá-nos as orientações e forças para que nós também não nos percamos, para que nós possamos estar seguindo este caminho que Ele tem colocado, para podermos então chegar naquela promessa que Jesus fez do seu retorno.
E nós queremos viver esta alegria. Deus, Ele vive essa alegria quando nós possamos nos curvar a Ele, curvar a sua vontade e podemos tomar dos seus ensinamentos para podermos então sermos edificados. Então nós queremos sim olhar o que Deus faz para cada um de nós. Deus, Ele olha dentro do coração de cada um dos seus filhos e Ele mostra o quanto Ele é longânimo para cada um, o quanto Ele faz por cada um para se manter na fé, na fieldade, no amor, na alegria. E muito se fala da alegria dessa mulher de ter encontrado a sua dracma. Ela mesmo diz aqui, ela convoca as amigas e as vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a dracma. Nós queremos assim também nos alegrar. Deus não mede esforços para poder recuperar, trazer de volta aquele que se perdeu, aquele que parou no meio do caminho. E nós vamos poder nos alegrar quando também podermos vê-los novamente no caminho que Deus traçou. A gente observa essa parábola e vê que essa mulher, ela estava de uma forma desesperada porque tinha perdido algo de muito valor. Nós não queremos, em primeiro lugar, nós mesmos não queremos perder algo que tem muito valor para nós. E o que tem valor, o que Deus nos deu, é essa possibilidade de buscarmos esta união, esta comunhão com Ele, para podermos então estarmos sendo edificados. E para isso Ele nos colocou os dons do Espírito Santo para podermos usufruir desses dons, para podermos chegar neste lugar que Ele tem preparado. Então nós queremos sim buscar nos alegrar com aquilo que Deus nos oferece, com aquilo que Deus nos faz, com aquilo que Deus nos tem dado de possibilidade para podermos então seguir o caminho. Nos dá a missão sim de podermos buscar não só aqueles que já um dia têm passado pela frente do seu altar ou pela sua casa, mas nos dá a possibilidade também de podermos buscar aqueles que estão ao nosso redor para podermos testemunhar a eles a sua obra, testemunhar a eles aquilo que Ele tem prometido, testemunhar a sua promessa. Então nós queremos fazer desta forma, nós queremos procurar a Deus, nós queremos, da mesma forma com que esta mulher procurava essa dracma, nós queremos sim procurar incessantemente a Deus. Nós queremos nos colocar diante dEle e mostrar a nossa dependência dEle, a nossa dependência total que nós temos de Deus. Temos os nossos projetos e planos, mas Deus é aquele que conduz todas as coisas. E nós queremos nos colocar, sim, debaixo dessa vontade. Nós queremos nos colocar, sim, debaixo desses ensinamentos. Nós queremos, sim, deixar com que Ele possa alegrar os nossos corações naquilo que Ele nos oferece. E Ele nos oferece a sua paz, Ele nos oferece o seu amor, Ele nos oferece a sua bênção, as suas graças. E nós queremos alcançar isto. E nós queremos usufruir disto, e nós queremos compartilhar essas graças. Então essa parábola, ela traz uma imagem também que faz, se olharmos o que essa mulher procurava. Então, ela procurava algo importante para ela. Então nós queremos também estarmos sempre procurando o que é importante para nós. E o que é importante para nós? É podermos estar na comunhão com Deus, é podermos estar na comunhão com a comunidade, é poder estar em comunhão com os nossos servos, é poder estar em comunhão com o altar de graça do Senhor. Isso realmente é importante e faz com que nós possamos ir preparando as nossas almas para o dia do Senhor. Existe uma promessa, e essa promessa não é uma utopia, não é uma fantasia. Essa promessa é real e o Senhor está nos preparando para isso. Então nós queremos sim nos colocarmos à disposição de Deus para que Ele possa realmente fazer os efeitos que precisa dentro do nosso coração para que nós possamos ter o crescimento. Não apenas vivermos a nossa vida natural, mas viver a nossa vida espiritual e deixarmos com que Deus possa
fazer com que o nosso coração, os nossos sentimentos de amor por Ele, possa ser crescente, para que nós possamos estar seguros. Não queremos dizer que nós, estando com Deus, então não estamos à mercê do príncipe das trevas também. Ele quer também nos dissuadir a nos espalhar. Ele faz o trabalho para que nós possamos nos apartar do altar do Senhor. Ele faz o trabalho para que nós possamos nos desviar do caminho que o Senhor tem colocado. E nós não queremos servir a Ele, nós queremos servir ao Senhor. Nós queremos deixar com que o Senhor possa fazer a sua obra dentro do nosso coração, nos fortalecer, nos fazer firmes e fortes cada vez mais, cada dia mais, para que nós possamos então alcançar a promessa que o Senhor nos tem prometido, que nos tem feito. Então nós não queremos estar como que esta dracma perdida. Nós queremos estar visível a Deus, nós queremos deixar com que Deus possa estar verdadeiramente e constantemente dentro do nosso coração, porque desta forma vamos estar fortalecidos e vamos conseguir então vencer o príncipe das trevas, vamos conseguir vencer todas as nossas lutas para podermos nos manter nesta fieldade ao Senhor. Então, e depois disso, queremos compartilhar então a nossa alegria, queremos convidar outras pessoas, queremos testemunhar desta obra que Ele tem colocado para nós. Aqui nos fala ainda: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Em primeiro lugar, nós olharmos para o altar do Senhor e nós podemos nos arrepender de tudo aquilo que temos feito que não condiz com aquilo que Deus espera de nós, quando erramos, quando pecamos. E quando nós nos arrependemos, então nós nos colocamos diante de Deus de uma forma ímpar, de uma forma realmente querendo buscar novamente a sua comunhão, querendo estarmos com Ele verdadeiramente, para que Ele possa edificar as nossas almas e o nosso coração. Então nós queremos participar e queremos compartilhar esta alegria. Da mesma forma, fico imaginando como esta mulher poderia estar em êxtase quando ela pôde encontrar a sua dracma. E tanto estava que foi chamar as suas vizinhas, as suas amigas, para compartilhar a alegria que ela sentia. Imagina, talvez estava num ponto de desespero por ter perdido a sua moeda, talvez até a sua única moeda, porque deu tal importância para essa moeda, porque ela tinha valor, ela tem valor. E para nós também, Deus olha em nós, Ele dá para nós o valor necessário para que nós possamos então ter o seguimento. Então nós também temos valor, nós precisamos olhar e buscarmos essa plena comunhão com Deus constantemente. Que o Senhor possa olhar dentro dos nossos corações, que o Senhor possa nos dar as possibilidades para podermos sempre olhar esta vida que nós seguimos na fé, na fieldade, esta vida que nós seguimos com amor, essa vida que nós seguimos com esperança, para podermos então verdadeiramente nós sermos edificados, sermos fortalecidos, sermos preparados para esse grandioso dia. A nossa meta é estarmos com o Senhor, a nossa meta é estarmos com Deus no dia que Ele vem. Então essa história dessa parábola, que nós possamos ter dentro do nosso coração, aqui mais uma vez fala, ela perdeu a dracma e acendeu candeias para poder procurar. Então nós queremos também acender a luz do nosso coração para podermos estar sempre procurando a Deus e saber que nós dependemos dEle. Então nós queremos buscar a Deus constantemente, nós queremos deixar com que Ele nos oriente, nós queremos compartilhar a nossa alegria. Muitas vezes nos pergunta, mas como eu não sei dar um testemunho? Dar o testemunho é nós fazermos o que essa mulher fez. Nós podemos falar da alegria que nós vivemos dentro da casa de Deus, da alegria que nós vivemos quando reconhecemos as bênçãos que Deus nos faz. Quando nós falamos, isso tudo pode acontecer porque Deus olhou por mim, Deus me orientou. Então isso deve ser uma alegria que nos faz crescer, que nos faz
alimentar forças que nos faz chegar no dia do Senhor para podermos então participar nessa comunhão eterna com Deus. Amém. Hoje o primeiro pastor Cláudio me acompanha. Eu gostaria que ele dissesse o que tem no seu coração. Um hino, por favor. Amados irmãos, essa palavra que nós temos hoje, do Evangelho de Lucas, capítulo 15, ela trata de uma situação, né, que para Deus é muito importante, ir em busca das almas perdidas, das ovelhas perdidas. Ela também fala, esse capítulo 15, de uma certa indignação dos escribas e fariseus, porque eles começaram a criticar Jesus, porque Jesus, ele buscou, né, os pecadores e os publicanos, que eram, eram rejeitados, eles eram desprezados, podemos dizer assim, pelos judeus piedosos, né? Os judeus religiosos, né? Naquele tempo, porque eram pecadores. E então eles viviam como se fosse assim à margem da sociedade, né? Eles eram considerados ímpios, pecadores e destituídos da graça de Deus, como se não merecessem, né, a graça e a ajuda de Deus. E quando Jesus foi e se assentou com esses pecadores, com esses publicanos, e começou a pregar, né, o Evangelho a eles, então os fariseus, os religiosos, os líderes religiosos, enfim, aqueles que se julgavam religiosos, né, se indignaram, começaram a criticar Jesus por isso. E aí então Jesus falou dessas 3 parábolas, e ele deixou bem claro nesse capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que ele veio para os enfermos, ele veio para buscar as almas perdidas, ele veio para justamente ajudar os pecadores, né? Aqueles que mais precisam de Deus, porque Deus ama, Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador, Ele busca o pecador, porque Deus quer realizar a sua obra, Ele quer, amados, ajudar o pecador a se reencontrar com Deus, né? A buscar a Deus, a enxergar aquilo que ele perdeu a capacidade de ver, né? Então Deus ele quer ajudar, ele quer buscar as almas perdidas. Então essa palavra trata disso, assim como mencionou o apóstolo Bonatti, sobre a ovelha perdida, sobre o filho pródigo que havia se perdido, se afastado do pai, né? Que já era dado como perdido, e quando ele voltou, o pai sentiu uma alegria muito grande. E sobre a mulher que tinha perdido essa moeda muito valiosa para ela, uma moeda de prata, que realmente tinha muito valor. Então, amados, a palavra de hoje fala bastante sobre o quanto Deus quer ajudar, quer buscar e ajudar aquele que está perdido. Mas e nós? Nós, amados, nós também temos que ver e enxergar aquilo que nós perdemos, né? Por exemplo,
quando nós perdemos a capacidade de ver e de enxergar o valor que tem a obra de Deus para conosco, né? O valor que tem o amor de Deus, o valor que tem a promessa de Cristo, que um dia Ele vai retornar, que podemos habitar no tabernáculo de Deus com os homens, como fala ali em Apocalipse, no capítulo, creio que no capítulo 22. Então, amados, eu lembrei de uma parábola também que Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44. Então Jesus disse assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou, e aí ele escondeu. E pela alegria dele, ao achar aquele tesouro, ele foi e vendeu tudo o que ele tinha para comprar aquele campo. Então ele se desfez de tudo, vendeu tudo. E ele era um lavrador, ele estava ali trabalhando, podemos dizer assim, por empreita. Ele estava lavrando para plantar num campo que não era dele. Mas quando ele viu aquele tesouro que estava ali escondido, ele cobriu de novo e saiu, vendeu o que ele tinha, propriedade, tudo que ele tinha, e foi lá e comprou aquele campo, porque aí ele ia ser dono daquele tesouro. Então, amados, Jesus fala a respeito disso, para que nós possamos realmente valorizar aquilo que também nós perdemos, né? Quando começamos a perder a fé, quando começamos a perder a vontade de estar no serviço divino, quando nós perdemos a capacidade de orar, quando nós começamos a dar valor a outras coisas materiais que são passageiras, perdemos a capacidade de dar valor às coisas espirituais, que têm valor eterno. Quando também nós perdemos a autoestima, né? Os psicólogos, eles alertam que é muito duro, é muito perigoso para um ser humano quando ele perde a autoestima. Então, amados, tem muitas coisas que às vezes nós perdemos a capacidade de ver e de enxergar, né? O amor que Deus tem para conosco, como nós tivemos a palavra de domingos anteriores, que Deus, Ele tanto amou a humanidade que Ele deu o seu único filho, o seu Filho unigênito, para nos salvar. Tudo isso, amados, nós temos que reconhecer o grande valor, o tesouro que isso é para nós, e mantermos sempre a capacidade de enxergar aquilo que realmente é o melhor para nós, a nossa fé. Amém. Amém. Bem, amados, temos muito trabalho para fazer dentro do nosso coração para que nós possamos não perder vamos pensar nestes temas, nesses itens que o primeiro pastor colocou para nós, e deixar com que realmente Deus possa conduzir a nossa vida, o nosso caminho, o nosso passar, a nossa passada, para que nós não fiquemos perdidos também. Há uma promessa feita e não é uma promessa nova. Há mais de 2000 anos já tem aqueles que já estão na outra margem aguardando com que esta promessa seja cumprida, mas não pode se perder. Não pode perder esta fé, esse reconhecimento, não pode se perder essa comunhão com Deus, para que nós possamos chegar ali. Essa mulher, ela perde algo valioso e ela procurou até encontrar. E se nós percebemos que estamos perdendo aquilo que é de valioso que Deus está nos oferecendo, primeiro nós temos que lutar para não perder. E depois, se temos alguma circunstância, então temos que buscar e procurar também com o mesmo afinco com que ela procurou a sua moeda. Então, procurarmos sempre a Deus para que Ele possa orientar a nossa vida, para que Ele possa nos conduzir, para que Ele possa deixar com que essa alegria de podermos fazer parte da sua obra, ela seja constantemente aumentada dentro do nosso coração. Nós não podemos cair na mesmice
numa rotina espiritual e acabarmos deixando de valorizar tudo aquilo que Deus está nos oferecendo. Ele nos oferece a sua palavra, Ele nos oferece o seu perdão, Ele nos oferece a comunhão com Ele, e Ele nos procura constantemente. Deus não vai deixar com que o ser humano fique perdido, mas nós temos que ter a predisposição de nós não querermos também nos perdermos. Então, que nós possamos realmente nos curvarmos à vontade de Deus e deixar com que Ele possa conduzir as nossas vidas. Que nós possamos sempre nos arrepender daquilo que fizemos de errado e poder limpar o nosso coração diante do Senhor, diante do altar do Senhor. E depois, então, podemos buscar a comunhão com Ele através da Santa Ceia. Bem, amados, esse é um serviço divino de palavra. Nós não temos o perdão dos pecados para esse serviço divino, não temos a Santa Ceia, mas nós podemos nos preparar para poder querer estar diante do altar do Senhor, para termos por completo o que Deus nos oferece. Mas hoje vamos agora poder orar a oração do Pai Nosso. Depois, dentro desta oração, nós fazemos ela com todo o nosso coração de sentimento, para mostrar para Deus o quanto que nós queremos ser perdoados e quanto que nós podemos perdoar também aqueles que nos fez algum mal. Então, que nós possamos fazer desta forma e podemos buscar sempre essa comunhão com Deus. Amém. Vamos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, agora chegamos ao final desta hora e somos profundamente gratos porque Tu também nos tem dado a Tua palavra, mais um ponto para que possamos seguir nosso caminho de fé, de fieldade, preparando-nos para o dia da vinda do Teu Filho amado. Somos profundamente gratos, Pai, porque Tu tens enviado o Teu Filho por nossa causa, morreu na cruz para lavar os nossos pecados e dar-nos a possibilidade de salvação através do Seu Evangelho. Ajuda-nos, Pai, a entender os Teus propósitos, ajuda-nos, Pai, a entender aquilo que está escrito nos Evangelhos, ajuda-nos, Pai, a poder seguir o caminho que Cristo traçou para podermos, então, chegarmos no dia do cumprimento da promessa. Abençoa, Senhor, a cada um dos Teus filhos que estão necessitados. Tu conheces as necessidades de cada um, Tu conheces os que estão enfermos, aqueles que passarão por uma cirurgia, aqueles que passaram por uma cirurgia. Abençoe a cada um deles para que possam estar sempre debaixo da Tua mão de benção e que eles possam sentir que Tu está olhando por eles. Olhe por aqueles, Pai, que têm se afastado do caminho, para que enquanto há tempo possam retornar e retomar o caminho que Tu tens traçado. Abençoe a nossa juventude, abençoe, Senhor, as nossas crianças, abençoe a todos os Teus filhos em todo o trabalho que realizam na Tua obra. Pai amado, abençoe as oferendas que Teus filhos têm separado dos seus rendimentos e colocado à Tua disposição. Abençoe essas oferendas e as mãos que têm oferendado. Olha pelos lares que têm oferendado. Pai querido e amado, conceda-nos sempre a Tua proteção, a proteção dos Teus anjos. Coloque as Tuas legiões de anjos para poder nos guiar e nos proteger. Senhor, tudo colocamos nas Tuas mãos, conceda-nos por graça e pela Tua santa vontade. Isto te rogamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Espírito Santo, seja e permaneça com todos vós. Amém.
Amados irmãos e irmãs, foi uma alegria poder compartilhar com vocês este serviço divino por transmissão. Espero que em breve possamos nos encontrar nas comunidades e podemos compartilhar junto presencial, porque aí podemos também compartilhar a Santa Ceia com todos. Um abençoado domingo a todos e até sempre.